Bom dia! Já chegando para a nossa live, no nosso formato, né, da aula, mais um dia de liderando a nossa mente. E hoje nós vamos entrar num novo capítulo, né? Hoje nós vamos estar trabalhando em Gálatas, né? E eu quero falar um pouquinho de Gálatas antes com vocês e explicar. Mas antes eu vou ler o capítulo. Agora na live nós vamos fazer o capítulo inteiro, tá? Eu acredito que a gente pode otimizar o tempo de leitura, entender um pouco mais. Então eu estava conversando com Deus mesmo, entendendo um pouco o que Ele quer. E eu creio que a palavra, ela precisa ser de uma forma muito sábia, mas também de uma forma muito, como eu posso dizer, disciplinar, sabe? Nós podemos nos alimentarmos melhores das palavras se a gente tiver um pouco mais de dedicação, inclusive eu, né? Então, nós vamos ler agora o capítulo, tá? Então vamos lá para Gálatas, que diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos estão comigo. As igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou em si mesmo por todos os nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguir outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter-se ao evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado, gente, isso é muito sério, né? Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu não estivesse procurando agradar a Deus, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruir. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça. Quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, de imediato, parti à Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto os que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém? Então, vem até aqui a passagem de Gálatas, né? E eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre Gálatas, tá? Estudar isso aqui um pouquinho para a gente aprender juntos aí na liderando nossa mente aí, tá? Então agora nós vamos trabalhar o capítulo, tá? Então todos os dias nós vamos falar o capítulo. A live ela vai um pouquinho maior, mas eu acredito que a gente consiga nesse tempo absorver melhor a palavra de Deus, tá? Então Gálatas, na verdade, é uma carta de Paulo, né? Paulo que vem escrevendo, ele que é o autor de Gálatas, e ele vem falando com os cristãos, né? Com a parte cristã, um cristão na Galácia. Então ele vem falando com esse povo cristão, por quê? Porque eles estavam se pregando um evangelho que vinha de judaizantes, né? Eles chamam de judaizantes, que é a parte do judaísmo
que prega muito mais rituais do que, de fato, a salvação e a graça. Então tinha esse povo trazendo isso. Então Paulo quer combater isso e manda essa carta lá para Galácia. E aí o que é que ele traz em Gálatas? O que é a fonte de Gálatas? É a defesa do evangelho da graça e a autenticidade de Paulo. Ele veio trazer o que o Senhor entregou para ele, que começa a existir dúvidas. Quando eu tenho uma visão e outra pessoa chega questionando, começa a trazer uma contaminação e pode gerar dúvidas. E a dúvida muitas vezes ela traz circunstâncias de problemas. Por quê? Porque quando eu não tenho uma certeza e não ando numa linha de teoria, eu fico mixando, eu fico alterando ou mesmo trazendo várias teorias. Isso vai ser prejudicial no futuro, porque eu não tenho uma linha de raciocínio, entende? Então, isso é muito interessante, que eu faço isso muito quando eu trabalho nas mentorias. Por exemplo, tem pessoas que gostam de pegar uma opinião de um, de outro. É interessante, mas você tem que seguir uma linha. Geralmente, quando eu entro como mentora, eu tenho uma linha, eu tenho uma metodologia, um método, né? Um método titânico que vai traçando isso. Então, se aquele método não é seguido, se ele tem interrupções ou ele então tem desvios, ele não vai ter o resultado que a gente programa para ter. Porque o método, ele veio exatamente para trazer o resultado passo a passo. Entendem isso? Era um pouco disso daqui. Eu compreendo. Mas vamos para o ponto que ele traz aí em Gálatas primeiro. Que o primeiro ponto aqui é defender o evangelho da graça. Então ele vem trazendo um evangelho baseado em Cristo. E ele traz, Cristo me revelou, Cristo trouxe tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Em segundo ponto, ele traz uma advertência contra falsos evangelhos. Gente, isso está muito vigente hoje ainda. Nós temos várias igrejas que vêm trazendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Cristo, ele não tem uma preocupação de trazer rituais, até mesmo porque Jesus, ele trazia alguns princípios, mas ele não era na caixinha, ele não agia de uma forma que muitos rituais trazem e na verdade não traz o coração. Então para ele o coração é melhor, para ele a tua entrega é melhor, para ele a tua dedicação é melhor. Ai, como é que eu vou orar? Eu vou para um templo, ficar lá, fazer alguns movimentos. Não, o Senhor traz que nós temos abertura, o véu foi rasgado, nós temos abertura de orar, é conversar com Deus, nos relacionarmos com o Senhor. Terceiro ponto, ele traz testemunhar a transformação em Cristo e estar atento aos falsos ensinamentos. Sente o que são os falsos ensinamentos? São as pessoas que vêm com teorias, com profetadas, né? Temos hoje muito. E na verdade nós temos uma transformação em Cristo. Quando nós agimos, né? Então ele fala, olha, eu era um perseguidor da igreja, eu era um cumpridor dos rituais do judaísmo e eu entendi quem era Cristo. E eu sou a prova viva do que é uma transformação em Cristo. E nós temos que ser como cristãos, como cristãos, nós temos que trazer Cristo na nossa transformação. Não adianta eu chegar e dizer assim para você, eu amo Cristo, não ter atitudes de uma pessoa cristã. Eu posso falar isso para você, isso é o maior benefício que nós temos de vida. Porque tem muitas vezes, gente, que eu quero falar um monte, que eu quero, estou assim, muito chateada e tal, e eu quero ultrapassar e fazer algo da minha carne, né, do meu humano. E por ser cristão, isso me segura. Eu falo assim, isso não vai honrar a Deus. Olha, se dependesse de mim, eu ia fazer, mas assim como eu amo a Deus, eu tenho que me segurar. Né? Então, amar a Deus, temer a Deus, faz a gente acertar muito mais na vida, tá? E aqui nós temos que reconhecer o chamado individual. Ele fala lá, olha, Cristo me chamou e me revelou. Eu era um perdido, eu era um improvável, e Cristo me usou, e Cristo me buscou, e Cristo me escolheu. E nós estamos nesse chamado individual. Não sei qual é o teu chamado. Às vezes o teu chamado no ministério mais infantil, teu chamado é lá com casais, teu chamado é com mulheres. Eu não sei qual é o teu chamado, mas o Senhor vai trazer isso para você. Então, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você mergulhar na palavra, Deus vai trazer uma clareza.
né? Hoje eu tenho muito claro que esses ambientes corporativos, aqueles ambientes que parecem distantes para Deus, né? São ambientes que nós temos entrado para nos importarmos com pessoas, nos importarmos com humanizar esses ambientes, com olhar para as pessoas, despertar pessoas naquele ambiente, né? Eu vejo isso muito claramente na Titã. Então, para a gente fazer um resumão aí das palavras-chave dessa parte, nós temos o Evangelho puro de Cristo, sem contaminação, sem formas ritualísticas ou então de fé que não venham trazer Cristo como centro. A graça, nós temos um Deus de graça, um Deus que traz a graça e um Deus que traz disciplina. Não é um Deus que ele é permissivo em tudo, que ele tem um princípio, que ele tem uma forma, que ele tem um correto, mas ele age pela graça. Ele não age porque a Cíntia doou tantos mil, ou porque o fulano doou 100, ou porque o cicrano faz isso. Ele não age por isso, ele age pela graça, ele age pelo favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor fez, porque nós somos filhos, e como filhos nós merecemos a salvação. Mas nós temos que fazer a nossa parte, lembrando disso. E a palavra fortalece isso. Viver com integridade. Nós falamos sobre isso em outra live. Integridade quer dizer inteiro, né? Quer dizer uma unidade. E com ousadia de Deus. O que é isso, Cíntia? Ousadia de Deus é entender que eu não estou aqui caminhando pela minha vontade, que eu não estou aqui caminhando porque eu sou a melhor, ou porque eu tenho toda a técnica, ou eloquência, ou eu posso ter toda uma oratória, mas porque Deus pede para que eu fale da palavra. E eu vou falar porque eu sei que esse chamado é um chamado onde eu vou prestar conta dos meus talentos, onde eu vou chegar lá e eu tenho certeza que o Senhor vai falar, né, filha, fez uma boa obra e eu quero levar essa aprovação do Senhor. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para agradar o Senhor. Mas a forma de Deus é tão perfeita que ao agradar a Deus, nós agradamos tudo isso. Porque Deus não dá pra gente o que a gente precisa, Deus dá o que a gente precisa, na verdade, o que a gente quer, né? Deus dá o que a gente necessita, a gente precisa. Então, Deus sabe muito mais, né? Os nãos de Deus, eles vêm como sim com excelência. Então, tudo que Deus disse não para você até hoje, disse para mim, quer dizer, filha, calma, filho, calma, porque tem um sim com excelência para você. Eu tomo posse disso, você toma? Pois é. Então, nós começamos aqui o estudo de Gálatas. Gálatas é muito rico, gente. Nós vamos estudar e desfrutar muito juntos dessa palavra. E aqui nós estamos liderando a nossa mente. Por quê, Cíntia? Porque quando eu começo, né, liderando a minha mente, liderando quem eu sou, liderando a minha vida, eu lidero todas as outras coisas. Eu sempre costumo dizer que o maior trabalho que eu tenho que fazer todos os dias é comigo mesma. Eu vim aqui de uma maratona, onde a gente passa um dia aí sem dormir e já foi trabalhando em reuniões, estratégias, graças a Deus todos os resultados superados, né? E uma satisfação toma a nossa alma com isso. E eu disse assim, olha, hoje eu vou descansar um pouco mais, vou começar a live um pouco mais tarde, mas eu vou fazer porque é minha disciplina. Ontem mesmo, quando eu cheguei, já deixei tudo prontinho, tudo organizado para poder estar aqui com vocês. Então, quando nós temos um compromisso com o nosso chamado, com Deus, com o temor ao Senhor, tudo flui. Amém? Então, super beijo, obrigada por estar comigo na live, compartilha a live, manda para mais pessoas e vai ser maravilhoso esse tempo aí que nós vamos ter desfrutando dessa palavra juntos. Fique com Jesus, lidera a sua mente e nós estamos juntos nessa jornada. Feita a história. Tchau, tchau.